acessar, senão vai demorar. Tá bom? Então, quem não conseguiu ali, é que tem que acessar as permissões. Se não acessar as permissões, tu não consegue ouvir o áudio nem participar ali, entendeu? Mas tudo bem. Quem conseguiu ali, a Miriam acho que conseguiu. Então, é o permitir ali que tem que desbloquear. Tá bom, gente? Então, quero dar bom dia aí, né? Vamos fazendo. A Jéssica tá tentando ali ajustar, tá bom? E ela tá vendo se tá conseguindo, né? Ajustar indo dela para poder ouvir. Tá conseguindo? Ah, que bom, Eva, que legal. Então, só a irmã Dulce aí que não conseguiu. Mas acontece, a gente está se adaptando, é algo novo, né? A gente sabe que é difícil realmente eu conseguir se adaptar a esse novo jeito aí para a gente estar se reunindo. Mas é muito mais fácil, tem a nossa comodidade dentro de casa. Ó, a irmã Dulce tá entrando de novo, vamos ver aqui. Ver se a gente consegue que ela venha. Nós não queria que ninguém ficasse de fora, né? Mas acontece, fazer o quê, né? A gente vai demorar muito, mas eu vou gravar e vou deixar gravado esse nosso tempo, amém? Então, eu gostaria de orar com vocês primeiro, a gente fazer uma oração para a gente começar, amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Senhor Jesus. Somos tuas filhas, Pai, estamos aqui destinando esse tempo para ti, Deus, para nos edificarmos, para crescermos espiritualmente, Senhor, para nos unir em comunhão a cada dia mais, Senhor, sabendo que somos necessitadas, somos carentes de ti, Deus. Fala o nosso coração, Pai. Não permita que nem momento seja em vão, Senhor, que todo o tempo que estamos aqui, Pai, nós possamos receber de Ti, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, Senhor, para entender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, para cumprir aquilo que o Senhor quer fazer em nós, Pai. Nós estamos, Senhor, prontas e felizes em poder participar do Teu tempo e do Teu momento, Pai. Em nome de Jesus, esteja com cada mulher agora, na sua casa, no seu ambiente, para que possamos juntas fazer o melhor para Ti, para a honra e a glória do Teu nome, Jesus. Amém. E amém. Amém? Vou colocar uma música aqui bem no fundinho para nós. Tem um fundo aí. E quero então mostrar para vocês um pouquinho do que é a nossa torre, né? Eu fiz um slide aqui, preparei algo um pouquinho para a gente poder entender melhor esse tempo. E o que eu quero aqui? Era para nós começarmos hoje o livro da Ângela Valadão Sintra, tá? Ela é que forma os gideões, né? E ela que fez a primeira torre de oração no mundo, inclusive tem mais de 900 torres de oração. Quando eu montei a nossa torre de oração na pandemia, eu não sabia que ela existia, tá bom? Eu montei simplesmente por uma direção de Deus, realmente. E quando Deus colocou isso no meu coração, eu vou falar para vocês, eu fiz um slide daquilo que as palavras que me trouxeram até a torre, tá? Então eu vou mostrar para vocês rapidamente. Mas antes eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus. Capítulo 7, versículo 7. Eu escolhi essa palavra porque eu gosto muito dessa palavra também, tem muitas palavras que eu gosto, né? Mas essa palavra especificamente, que Mateus 7,7, porque 7 é um número que eu gosto também da numerologia. Quando a gente estuda numerologia bíblica, você entende que 7 é o número da perfeição. E eu nasci no dia 7 também, então eu gosto do 7. E aí, biblicamente, o sétimo dia Deus, né, descansou. Então, tudo tem essa parte do número 7 e tudo mais. Então, eu gostei muito disso. E é por isso que eu vou ler com vocês esse número. No Mateus 7,7. Que vocês não esqueçam, tá? Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, você que está lendo aí, eu vou até escrever aqui em Mateus 7, 7, tá? Então, essa palavra é um norte para nós que estamos batendo.
nós que estamos à porta, nós que estamos buscando, nós que estamos intercedendo, nós que estamos orando, né? O Pai nos deu um norte, ele disse assim, ei, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Ó, a Luana tá pedindo entrada de novo, não sei o que aconteceu. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Então, é uma promessa de Deus, algo que Deus está falando no nosso coração, né? Para a gente não desistir, né? Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, eu lembro de um testemunho que nós vimos há um tempo atrás, eu e o esposo juntos, de uma pastora, e ela falou assim, ó, algo que ela falou que é muito bonito, assim, ela falou assim, nem mesmo um cachorro tratado com amor, com carinho, ele vai te excomungar, né? Por mais difícil, né? Então, o ser humano também. O que eu quero dizer para você, essa palavra de hoje pela manhã, que você não desista, que você continue a bater, que você continue a orar, que você continue a buscar o Senhor, que você continue, porque acontece? É a constância, é a permanência que faz a diferença. Quando nós vemos em João 15:16, Jesus fala, né? Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A palavra-chave de um cristão, muitas pessoas não entendem, mas existe uma palavra-chave, e a palavra-chave é permanecer. Não é aqueles que fazem muito, não é aqueles que fazem pouco, não é aqueles que se mostram ou que não aparecem, né? Que muitas vezes estão lá intercedendo no secreto, que ninguém vê, né? Os nossos dias no secreto, as nossas madrugadas em oração, né? Ninguém além de Deus, Deus nos vê. Mas não é essa a diferença é aqueles que permanecem, aqueles que ficam mais tempo com o Pai, tem mais dele. Então pode ter certeza, você que está tendo tempo com o Pai, você que está dedicando seu tempo com Ele, você vai ter o melhor dele. Amém? Então essa palavra eu quero falar para vocês hoje pela manhã, que Deus fale hoje, né? Deus falou no meu coração, porque às vezes a gente fica muito assim, o que eu, né? A gente tem feito tantas coisas, né? Envolve muito de visitar, de fazer, de buscar, de orar, às vezes durante o dia, para que tá fazendo hora, faz isso, faz aquilo. E aí Deus tem me chamado muito assim, aí, mais tempo no secreto, mais tempo permanece mais em mim, fica mais em mim, não se foca tanto nas coisas, permanece mais em mim. Então, eu creio que é isso que Deus tem nos falado, que é aqueles que permanecem com o Pai. É que nem aquele filho, né? Aquele filho que fica mais tempo com o pai, que fica mais tempo com a mãe, né? A gente cria tu conversa mais com ele, tu sabe mais dele, né? Tem filhos, às vezes, que conversam mais com a mãe. Tem filhos, às vezes, que não são muito de falar, que são mais na deles, né? Acabam que quem conversa mais vai ter mais conselhos do pai, né? Quem vai até o pai, vai até ele, fala com ele, vai ouvir mais ele e vai acabar tendo mais coisas dele. Então, essa é a diferença. O pai não é diferente, a mãe não é diferente com os filhos, mas a maneira que o filho busca o pai, então é que ele recebe. Amém? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou abrir minha tela agora. Se vocês quiserem agora usar a caneta aí para vocês anotar, eu vou colocar aqui. Aqui está o meu Canva. Vou colocar aqui a apresentação para vocês, tá? Vou voltar aqui. Aqui, então eu fiz esse pequeno slide aí para você estar acompanhando com a gente. Se vocês quiserem anotar, tá? Da Torre Farol, 24 horas, tá bom? Vocês estão enxergando aí? Tudo certo? Então, quando nós estávamos na pandemia, quando a Torre nasceu, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho, né? Dedicado a isso, em oração, porque a gente viu muitas famílias necessitadas, muitas famílias pedindo. E então a gente começou a montar. Então, qual que é o versículo base, né? A gente colocou. Na verdade, não existe um versículo base, existe sim uma história base, que é o tabernáculo de Davi. Davi, quando ele quis trazer a Arca da Aliança de volta, né? Ele disse assim, não, eu vou trazer a Arca da Aliança de volta, que tinha saído de Israel, né? E Davi ele foi recuperar essa Arca da Aliança. E foi a partir daí que nasce o tabernáculo de Davi, tá bom?
É a partir daí que Davi monta, e aí você vai entender por que Davi tinha tanto coração de Deus, né? Porque Davi fez tantas coisas erradas ali que a gente vê na história, e aí você vai ver o coração de Davi. E, inclusive, tem uns salmos que eu li durante essa semana, se você pudesse abrir aí, é Salmos 34. Eu li esses salmos semana passada, na verdade, não foi essa semana. Salmos 34. Abre aí para você ver. Eu vou ler com você esse salmo e você vai entender um pouquinho. Nós temos só mais 10 minutos. Menina do céu. Salmos 34, tá? Eu vou ler só o início ali com você. Bendizei ao Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorificar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei comigo. Buscai o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai os seres iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá o exame. Clamou e estava aflito, e ao Senhor ouviu, e livrou de todas as suas atribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Daí o 8, que é o principal que eu acho. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Gente, olha isso. Deixa eu falar para vocês. Quem escreve esse salmo, quando você lê esse salmo, você acha que a pessoa está feliz com Deus ou não? Eu acho que tá, né? Quando eu li esse salmo, eu pensei, que alegria, né? Bendirei o Senhor, glorificarei o seu nome, engrandecerei o seu nome. É só coisas boas que você vê aqui. Mas eu quero que você, não sei se na sua Bíblia tem, mas a minha diz assim, ó. Salmo de Davi, quando ele fugiu amalucado na presença de Abimeleque. Deixa eu falar para você. Abimeleque era o rei dos filisteus. Um rei ao qual Davi tinha matado o seu principal guerreiro, que era Golias. Quando Davi chega no reinado de Abimeleque, olha o que acontece. Davi está fugindo de Saul, tá? Porque Saul manda matar Davi. E aonde que Saul não vai procurar Davi? No lugar do inimigo dele. Aonde? Lá junto do rei Abimeleque. Por isso que Davi chega lá. Só que Davi chega lá e eles reconhecem Davi. Peraí, tu não é o guerreiro Davi que matou o nosso maior guerreiro Golias? E Davi, sabe o que Davi faz, gente? Ele se finge de louco. Se finge de louco. Isso é real. Ele se finge de doido, tá? Diz assim, ó, malucado. Se você vê em 1 Samuel 21, depois você vai lá e lê essa história. Ele se finge de louco e ele vai preso. E aí que começa a caverna de Adulão. Você que já estudou a Bíblia, você já conhece a caverna de Adulão. E aí você vai ver, mas olha o que ele fala olha o que ele fala nessa situação. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. É ou não é doido, né? É ou não é algo que nosso coração às vezes não entende as situações que nós vivemos, né? Nós não conseguimos compreender tudo aquilo que Deus faz no nosso coração. Mas olha que lindo isso. Então, eu só estou contando essa história para você conhecer o coração de Davi. Esse é o Davi, que mesmo ele tendo que se passar de louco, ele se fingiu de louco. E ele disse, provai e vede que o meu Senhor é bom. Eu estou preso hoje, mas amanhã eu sei que Deus está cuidando de tudo. Hoje estou passando uma dificuldade, mas eu sei que Deus é quem peleja por mim. Eu conheço Deus, que é o Deus da minha guerra. Né? Eu conheço a justiça do meu Deus. Olha que lindo isso. E aí você vê que esse mesmo Davi, esse coração diante de Deus, ele foi lá e disse assim, ó, eu vou restituir a Arca de Aliança. Eu quero que a Arca de Aliança esteja com o povo escolhido, com o povo de Deus. Eu não vou deixar, não vou permitir que a Arca de Aliança fique longe de Israel. Esse é o lugar da casa do Senhor. E foi aí que ele restituiu. E aí que nós vemos o tabernáculo de Davi. Que aí você vai ver que ele lá colocou dentro de uma tenda. E ele designou 288 cantores proféticos e 4.000 músicos para ministrarem diante do Senhor.
E aí ele começa a fazer 24 horas de adoração ao Senhor Jesus. Quando essa Arca da Aliança, você vai ver lá em 1 Crônicas, você vai ver ele instituindo essa Arca da Aliança. Cada sacerdote era responsável por 1 hora, e é por isso que a gente faz a torre de oração. É exatamente por isso que a gente tem a torre de oração. Amém? A ordem davídica de oração, eu não vou ler isso aqui, mas depois eu vou mandar para vocês esses slides, tá bom? Vocês vão poder assistir, então vocês vão ver que existia 7, por isso que são 7 dias, por isso que eu li o número 7 de Mateus para vocês, tem uma numerologia aí que eu gosto de fazer. Então é por isso que a gente está vendo isso. Os historiadores especulam que nos dias de Jesus, na busca de encontrar comunhão com Deus, os descendentes do deserto da Judéia reestabeleceram a adoração davídica. Então, depois de anos, os historiadores vão descobrir que eles precisam, sim, adorar o Senhor Jesus, assim como Davi fez. Ali você vai ver no início que está escrito assim, ó, a história de Israel e Judá. Cada vez que esta ordem de oração foi estabelecida, houve em sequência um período de rompimento espiritual e libertação e vitória militar. Então, o militar ele estava sempre envolvido, porque existiam guerras, né, naquela época. Então, Davi ele precisava vencer guerras, vencer inimigos. Muitas vezes você vai ver no Salmo davídico ele falando sobre isso. Ah, Jesus, me salva dos meus inimigos, me livra dos meus inimigos, por causa dessas vitórias militares mesmo, de guerra mesmo, né, de morte física. Ali estava falando que era contra povos que existiam naquela época. Né? Hoje nós temos guerras espirituais, nós temos guerras onde nós estamos orando pelo Planalto, né? Esplanada dos Planaltos, por isso que foi uma das coisas que eu quis colocar, porque a gente tem uma representação governamental também, nós também somos cidadãos desse país, nós temos responsabilidade de orar por ele, amém? Então, é isso que eu queria colocar para você, vamos continuar aqui. Início da tradição monástica de oração. Então, aonde mais eu encontrei esses 24 horas de oração, né? Olha só, por mais de 1000 anos, a prática de fazer votos de pobreza, a castidade e obediência ao superior espiritual teve um papel fundamental no desenvolvimento da igreja, né? A partir do 4º e 5º século, os monges e as freiras eram aceitos como parte da sociedade. O monasticismo é o berço do nascimento. A oração perpétua na área da igreja. Vamos escrever algumas figuras que aconteceu isso. Então, o que acontece? Havia todo um movimento, depois ali, antes do século, aí no século XVIII, século XVII, já havia movimento da igreja católica, né, um domínio, e aí se levantou movimentos para voltar essa oração, 24 horas de oração. Depois do templo de tabernáculo de Davi, teve esses movimentos que voltaram, e é disso que eu quero falar para vocês. Os moravianos, se você não conhece a história dos moravianos, então, a história dos moravianos eu vou resumir um pouquinho aqui para vocês. Os morávios, eles entenderam um chamamento, né? E eles foram os que influenciaram John Wesley, né? Que depois você vai ver que é os príncipes dos pregadores, né? E os moravianos, eles entenderam e disseram assim, olha, nós vamos para este lugar. E aí é onde a igreja, os cristãos já eram perseguidos, né? Ó, 1722, então século XVII. Os moravianos, os cristãos eram perseguidos e não tinham como adorar a Deus. E tem uma frase que ele fala assim, ó, dentro de 2 semanas, o derramamento, 24 homens e 24 mulheres se lançarão para orar. Intercessões por hora, ou seja, orações a cada hora. Eles se comprometem para que o fogo possa arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Está baseado em Levítico 6:13. Então, eles foram para uma cidade alemã, tá? E lá eles encontraram um imperador, e esse imperador cedeu uma casa para eles, tá? E lá eles ficaram por 100 anos fazendo interruptas orações, 24 horas de orações. 24 horas. Tu chegava lá, estava acontecendo oração. Tinha pessoas de todo mundo que os cristãos não podiam adorar, elas iam para lá para poder adorar, iam para lá para poder servir a Cristo. Então, eles fizeram isso para que houve um incendiamento. E muitos pregadores, inclusive John Wesley, foi influenciado por esse movimento dos moravianos. Então, ó, lá, primeiro, a ordem davídica. Depois, agora, aqui no século XVII, os moravianos são uma influência que nós temos. E, por último, no século XX, David Yong Cho,
É um pastor da igreja, da maior igreja, né, coreana do Sul, tinha mais de 700, mais de 800 membros, né, agora já. Ele morreu ano passado, tem muitos livros dele, né, e ele foi também que instituiu a oração baseada, né, no tabernáculo davídico, 24 horas de oração, né, aí você vai ver outras torres que já tem, que é essa torre de jejum também, de oração. Ao mesmo tempo, em muitos outros lugares ao redor do mundo, Deus colocou desejos e planos de oração 24 horas, em diversos ministérios, nos corações de muitos líderes. Isso resultou no estabelecimento de casas de oração e montes de oração em todos os continentes da Terra. Então, eu quero mostrar para você que o que nós fizemos não é nosso. Isso é do coração de Deus. Não é do nosso coração, não é da minha vontade, não é da vontade do pastor Júlio.